Alô, povo de Deus, tudo bem com vocês? Deus vos abençoe rica e abundantemente. Estamos aqui para dar início ao nosso estudo sobre batalha espiritual. E para nós iniciarmos esse estudo, nós estaremos falando do começo, bem do princípio. Sabemos que as nossas lives, elas são vistas por pessoas que já têm conhecimento do assunto e também por pessoas que estão iniciando nessa caminhada, pessoas que estão sendo despertas agora para esse tema tão importante, visto que a palavra de Deus nos afirma dizendo que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta, ela é totalmente espiritual. E você saiba que, como cristão, independentemente da sua atuação no reino de Deus, independentemente do trabalho do qual você executa, independentemente se você apenas assiste o culto e está no reino de Deus de maneira íntegra, independentemente se você canta, se você. Enfim, você é um cristão, você está engajado nessa batalha, querendo você ou não. Já que é assim, que esteja então apto diante de Deus e dos homens, porque o mundo espiritual, ele é real. E nós estaremos assim, dando estudo à grade de batalha espiritual. O que seria batalha espiritual? É tudo aquilo concernente ao campo espiritual. A grosso modo, batalha entre o bem e o mal, anjos e demônios, nas cortes celestiais. Essa é a batalha espiritual e ela acontece todos os dias. Batalha entre a carne e o espírito. Vai ganhar a guerra aquele que você alimentar. Alimente então o teu espírito com coisas com alimento espiritual, para que ele esteja apto para vencer essa batalha. Porque a nossa luta não é carnal, nunca foi. A nossa luta é totalmente espiritual e nós precisamos estar prontos e aptos para vencer esta batalha. Queridos, o assunto de hoje, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22. E se quiser também pode acompanhar com lápis, com uma caneta, com um caderninho de anotações, para que nós possamos dar início a esse estudo. E se ficar muito grande, nós vamos dividi-lo para que fique mais fácil de achar em mais de uma parte. Amém? Oremos então ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, é no nome e na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós nos colocamos na tua presença, que eu lacro agora, Senhor, esse início de estudos de grade de batalha espiritual, Pai. Selando o ambiente, selando esse estúdio, selando a pessoa que vai participar, meu Pai, que vai assistir esse vídeo, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, revestido de todas as armaduras de Deus que estão em Cristo Jesus, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinto da verdade, calçadas meus pés na preparação do Evangelho da paz e embanhando o escudo da fé, mergulhado na unção com a qual eu posso embater e combater todos os dados inflamados do maligno. Reveste também, Senhor, aquele amigo que está aí do outro lado, o irmão ou irmã, seja lá quem for, que chegou de repente aí, está interessado no assunto ou já tem algum tipo de conhecimento sobre o assunto, Pai. Eu lacro agora no mundo espiritual, cancelando qualquer tipo de seta maligna, dardo inflamado, qualquer tipo de cerco ativo ou silencioso, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu quebro qualquer tipo de legalidade, eu fecho qualquer tipo de portal dimensional, eu quebro qualquer tipo de obra das trevas, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, desligado segundo Mateus 18, 18, que diz que tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Eu desligo qualquer tipo de interferência maligna na rede elétrica, nos dados móveis, no Wi-Fi, na internet, não só desse estúdio, quanto também da casa desse ouvinte. Eu peço ao Senhor arcanjos especializados em alto nível de batalha espiritual para estar aqui no estúdio e aí também com esse amado ouvinte, com essa pessoa que está interessada no assunto, com essa pessoa que já não aguenta mais não saber o que fazer, não aguenta mais não saber o porquê que passa determinadas coisas, se é uma pessoa que tem buscado a Deus e de repente já está até do lado de cada aprisco. É um cristão também, mas que sofre sem saber o que fazer. Assim eu oro já te pedindo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
e amém. Queridos, o livro de Ezequiel, capítulo 22, nos fala acerca do assunto de Jerusalém, aonde o Senhor fala com Ezequiel, chamada de Ezequiel, para pregar e anunciar e profetizar contra a cidade de Jerusalém que estava totalmente corrupta. E diz assim no versículo 2, Ezequiel 22, versículo 2: Homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Essa foi chamada de Deus a Ezequiel. E com relação à cidade, Deus fala a respeito da cidade nesse contexto. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Falando ainda à cidade, versículo de número 4. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou, e por isso seu dia está chegando. O seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiro. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. As autoridades de Israel estavam confiando na força do seu braço e com isso estavam cometendo assassinatos. Versículo 7. Na cidade ninguém honra pai nem mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês, exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados nem guardam o sábado. Queridos, o texto é bem grande, mas eu peguei aqui algumas partes bastante interessantes, ou seja, a cidade de Jerusalém, ela se corrompeu totalmente. A cidade, as autoridades, ninguém respeitava mais ninguém, e muito menos pai e mãe. No versículo de número 26 é o que me chama muita atenção. Diz que os sacerdotes, olha isso, os sacerdotes desobedecem a minha lei. Pecados das autoridades eclesiásticas de Israel. Versículo 26. Os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Vocês entenderam? Não só a parte secular da cidade estava corrompida, como as autoridades, como as pessoas, ninguém respeitava o direito das viúvas, dos órfãos, não respeitavam pai e mãe, tá? Mas dentro do clero, dentro da onde não deveria ter corrupção, dentro das autoridades eclesiásticas de Israel, no meio dos sacerdotes, eles também não estavam nem aí. Eles também estavam em erro, eles estavam misturando coisas santas com coisas profanas. E o que me deixa mais ainda assustada é o versículo de número 28 do capítulo 22 de Ezequiel, que nos diz assim: os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões, olha isso, gente. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Olha isso, gente. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram os estrangeiros. Dentro do templo, dentro do lugar sagrado, dentro das autoridades eclesiásticas de Israel, os sacerdotes não estavam nem aí. Estavam misturando o santo com o profano. Se você achar algum tipo de coincidência com os tempos atuais, é mera coincidência. Os sacerdotes estavam misturando o santo com o profano. E o que mais me assusta é que o restante dos profetas estavam inventando falsas profecias, entregando visões falsas. Aqueles que deveriam estar na brecha, aqueles que deveriam estar fazendo alguma coisa, tinham se corrompido. E o que me espanta mais ainda, irmãos, dentro desse estudo,
Quero dizer bem claramente que nossos estudos estão baseados na palavra do Senhor. Bíblia Sagrada, linguagem NTLH. Versículo de número 30. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares aonde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. O tema do estudo, esse primeiro estudo, dentro da grade de batalha espiritual, são brechas espirituais. Deus diz aqui que ele procurou alguém que pudesse se colocar na brecha. Não achou ninguém. Porque quem tinha que se colocar na brecha tinha se corrompido. Vai colocar quem? Olha isso, gente. E por que ele procurou alguém, diz o Senhor, que se colocasse na brecha? Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra. Olha isso. A fim de que a minha ira não a destruísse. Se houvesse alguém que tivesse colocado na brecha. Porém, não encontrei ninguém. Versículo de número 31. Por isso farei cair fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Assim diz o Senhor. Queridos, vocês têm noção da gravidade dessas palavras? O Senhor diz que ele procurou alguém que se colocasse na brecha. Mas ele não encontrou ninguém para entrar nessa brecha. Porque as pessoas que deveriam se prontificar para estar fechando as brechas físicas e espirituais do muro não tinham condições. Porque também tinham brechas espirituais. Daí a relevância desse assunto que nós iniciaremos hoje. O conteúdo é de batalha espiritual. Se você não está acostumado com o assunto, chegou aqui de repente, querendo ou curioso pelo fato do estudo estar disponível, eu convido você agora a sair daquilo que você aprendeu, a sair daquela capa de religiosidade, a sair de dentro da caixinha, para que o Senhor amplie o seu conhecimento. Sabe por quê? Porque às vezes, pare para pensar, você é um cristão abençoado, um cristão consagrado, um cristão que tem vida no altar. Mas, de repente, você não consegue avançar. Porque existem brechas espirituais até imperceptíveis. Eu vou repetir. Existem brechas espirituais até imperceptíveis, as quais você nem percebe que são brechas, e essas brechas estão atrapalhando a sua vida, o seu crescimento espiritual. De repente já era para você estar no ministério há muito tempo. De repente já era para você ter alcançado a bênção que você necessita há muito tempo. De repente já era para você ter alcançado a cura, de repente crônica, de algo que você tem há muito tempo. De repente já era para você ter encontrado a pessoa certa para você, que você espera há muito tempo. Só que essas coisas, tanto físicas quanto espirituais, às vezes elas não acontecem com você por conta de brechas espirituais abertas, que não foram fechadas. E eu vou te trazer algo no mundo espiritual. O mundo espiritual é atemporal. Ou seja, nele nada se foi, tudo é. Tudo está acontecendo agora. Se houve uma brecha aberta 300 anos atrás, está acontecendo e está vigorando agora. Você não sabe, mas o mundo espiritual é legalista. E se uma brecha foi aberta anos atrás, se ela não for fechada, ela vigora. Sai agora, amplie a sua mente em nome de Jesus Cristo. Porque há ciclos cíclicos entre famílias, que você vê a mesma coisa acontecendo sempre. Por quê? Aí já é outro assunto, mas só estou exemplificando. Existem brechas, as legalidades e até maldições que precisam ser quebradas.
O sangue de Jesus Cristo, ele serviu para nos resgatar, para nos salvar. Agora, coisas que aconteceram no passado, toda a linhagem, a ramificação da sua linhagem, do que fizeram. A palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, você precisa tirar isso tudo de você. Tem pessoas que vêm para o evangelho com feridas de alma. Tem pessoas que vêm para o evangelho, aceitam a Cristo, mas precisam continuar a libertação. Todos os dias nós somos falhos, precisamos pedir perdão ao Senhor. Então, hoje nós iremos, foi só um prelúdio, irmãos, uma introdução dentro da palavra do Senhor. Todo cristão, sabendo disso, todo o cristão, sem brechas, preste atenção, sem legalidades, sem pecados que talvez que já foram confessados, podem expulsar entidades malignas em nome de Jesus. Todo cristão que está qualificado com vida no altar, seja de que classe social for, seja de que idade for, seja de que denominação for, confessa Jesus, tem vida consagrada, é um cristão que tem o seu devocional diário, lê a palavra de Deus, é um homem e uma mulher de oração, está qualificado para fechar essas brechas no mundo espiritual. E se você ainda não é essa pessoa, eu te convido a ser, para que a sua vida espiritual progrida e não regrida, para que você tenha forças para continuar e não seja apenas aquela pessoa estagnada, que tem nome de cristão, mas a vida não muda. Está 40 anos dentro da igreja, mas a vida não muda. Irmã, o que você está falando? Eu estou falando a minha vida. Eu já fiquei anos dentro de igreja. Religiosa. A saia lá no pé. Mas precisava de libertação. Precisava arrancar cativeiros de alma. Precisava fechar brechas no mundo espiritual. E pasme. Se o Senhor me mandar falar, eu falo. Porque eu quero que você seja abençoado. Eu não quero que você passe por coisas que eu já passei. Porque eu não tinha quem me falasse a verdade. Mas não é pelo fato de que eu, na época, não tinha quem me falasse a verdade, que eu não vou chegar aqui e não falar a verdade para você, para que você seja abençoado. De repente, você é uma pessoa que até me conhece, ou me conheceu, ou conheceu a pessoa que eu era, está conhecendo a pessoa que Deus me fez ser hoje em dia. Ainda há uma esperança. Tem jeito sim. Basta apenas você se colocar na presença de Deus. Se você ainda está começando, continue firme. Sempre abundante, fazendo seus devocionais, suas disciplinas espirituais, vida consagrada, santificação, afastamento do pecado, busca pelo Senhor, oração, jejum e palavra. E então nós caímos nas brechas espirituais. O que é isso, minha irmã? Não sei se você viu a logo, um muro, nosso banner, um muro rachado. É uma fenda. E onde houver uma brecha, grande ou pequena, uma pequenininha que for, por ali pode passar qualquer tipo de coisa. Nessa época bíblica aqui, se houvesse uma brecha no muro, ali passava uma flecha. Ali o inimigo podia entrar. O muro ele não pode ter brechas. Ele tem que ser fechado. Então, brechas espirituais são áreas de vulnerabilidade em nossas vidas, aberturas ou permissões que damos ao inimigo espiritual, permitindo que ele atue e cause danos. E quem é que dá essa brecha, irmão? Ou nós é que damos a brecha, ou os nossos antepassados deram. Mas em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que amplie o seu conhecimento em Cristo. Se está tudo bem na sua vida, se você não tem problemas, amém. Mas eu acho muito difícil uma pessoa, por mais abençoada ou cristã que seja, poder levantar as mãos e dizer que ela não tem problema nenhum. Tá tudo ok na vida sentimental, conjugal, financeira, eclesiástica, na vida em sociedade, familiar, não tem problema nem, não existe problema, não existe dívida, não existe problema familiar, problema na saúde, tá tudo ok, tá quase sendo glorificada a quarta pessoa da Trindade. Muito difícil. Às vezes a pessoa não
transmite para outras, mas quando está sozinha é só Deus. Às vezes está até deprimida, às vezes está com uma doença na alma. Então, brechas espirituais são áreas sensíveis, áreas vulneráveis, áreas que precisam ser protegidas. São aberturas que você dá consciente ou inconscientemente para que o inimigo atue na sua vida. E eu trouxe aqui para você, vou falar pausadamente, você pode depois voltar um pouquinho o vídeo. Se você quiser, pode anotar. Essa playlist vai ficar guardada, gravada, para que seja estudada posteriormente.